Olá pessoal, tá começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em inside sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos seus SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, tá? Mais pipeline de vendas. Então, para saber mais, acessa metime.com.br. Para você que nos ouve há mais tempo, para você que nos ouve há pouquíssimo tempo, está começando o nosso 2022, nosso primeiro episódio. E já está na hora de você brilhar, de você ajudar o Cast for Closers, para você que ouve a gente fazendo academia, viajando, trabalhando, correndo, lavando louça, todos os tipos de depoimento a gente recebe quando encontra pessoas, ouvintes na rua. O Spotify agora permite que você avalie com estrela seus podcasts. Então basta você clicar dentro do Spotify, na logo do Cast for Closers, você vai ver uma estrela, logo abaixo da descrição do podcast. Se você ouviu mais de 30 segundos de 2 episódios, você já consegue avaliar, clicar ali e deixar suas estrelas. O melhor, você não precisa nem pausar esse episódio aqui enquanto o faz, beleza? Então isso faz com que automaticamente a gente cresça e leve o show para muito mais gente nesse 2022. O tema desse primeiro episódio são desafios e erros de uma máquina de vendas. A gente encerrou 2021, ano passado, comentando mais sobre as tendências de inside sales para esse ano. Nada mais justo e coerente do que começar esse ano falando sobre aprendizados de uma máquina de vendas bem madura. Essa operação é uma ótima referência aqui para o MeTime. O nosso convidado, além de um amigo pessoal, é alguém que a gente teve a honra de trabalhar muito próximo juntos aqui na MeTime. Já gravou um webinar com a gente anos atrás e agora volta aos microfones do Cast for Closers, liderando uma baita operação comercial. Estou falando do Pedro Góes, diretor de marketing e vendas da Paytrack. Pedrão, seja muito bem-vindo, cara. Uma felicidade para mim trazer você aqui para o Cast for Closers para a gente comentar aprendizados, erros, desafios, acertos da tua operação comercial aí na Paytrack. Seja muito bem-vindo, cara. Oi, Cordovez, tudo bem? Bom, acho que começo falando que quem teve a honra fui eu, né, de trabalhar com vocês aí no passado. Foi um momento super especial para mim, para minha carreira, muitos aprendizados. E ainda hoje continuo aprendendo com a MeTime, né, através dos conteúdos, dos podcasts aí de vocês. Então, eu que começo agradecendo aí por todo o tempo juntos e que com certeza me ajuda muito até hoje, né, nas vivências que eu tenho aqui no dia a dia dessa nossa máquina de vendas, dessa nossa operação comercial. Feliz aí por poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo. Como você colocou, é realmente a ideia é falar um pouquinho sobre erros e acertos. O que eu colocar aqui de ideias, tenham certeza de que foram coisas que a gente errou muito antes de chegar até essa visão, essa ideia, e também não necessariamente ela é a correta para a sua operação, ou ela é a correta para a nossa. Talvez ali na frente a gente vá descobrir que tem formas melhores de fazer e de realizar, mas a gente está aí para dividir, para comentar e aprender também um pouco nesse papo. Maravilha. Pedrão, pulando direto no episódio, você sabe que essa é uma prática que a gente faz, não segurar muito aqui na intro. Um dos primeiros desafios na máquina de vendas, cara, é garantir o abastecimento do time comercial com boas oportunidades, e às vezes isso é um desafio por anos, né? E um dos primeiros aprendizados que tu mencionou no nosso papo aqui antes desse episódio tem a ver justamente com isso, cara, com geração de leads. Você pode dividir um pouquinho mais com a nossa audiência, cara, sobre erros, acertos e aprendizados de vocês com geração de leads? Claro, claro. Bom, esse é um conceito básico, né? Para quem já está um pouquinho aí de tempo trabalhando com vendas, sabe que a gente precisa de pipeline, de funil para poder entregar o resultado. E aqui não era diferente, né? Eu estou na área aí tem 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, e desde quando a gente entrou, e mesmo antes, né, pela experiência aqui do Rodrigo e da Dani, que tocavam a operação mais de perto antes de mim, isso era muito claro. Porém, o que a gente percebeu, né? Que quando a gente ia para a prática e olhava, por exemplo, para o orçamento da nossa área de vendas, né, ou da nossa área de receitas, que aqui a gente chama de diretoria de receitas, a gente tinha uma alocação de orçamento muito maior na parte de vendas do que em marketing, pré-vendas ou mesmo sucesso do cliente. Então, a gente sabia da importância de gerar leads, a gente estava tendo um problema em gerar leads suficientes para o time de vendas, e quando eu olhava para o meu esforço financeiro, vamos dizer assim, meu orçamento, eu estava gastando muito mais com um vendedor. Sim, então, eu acho que esse foi o primeiro ponto que a gente levantou um alerta que falou, olha, a gente é uma empresa em crescimento, a gente tem um orçamento limitado, a gente é muito consciente nisso,
Só que, cara, a gente está distribuindo mal o nosso recurso aqui dentro, né? Então, não Perfeito. faz sentido a gente manter uma estrutura tão grande de investimento em vendas e vamos realocar isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Tá claro para você que é importante gerar oportunidade? Perfeito, isso é básico. Mas será que você está, na prática, alocando os recursos de forma correta dentro da tua operação? Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui para a gente olhar com atenção, né? E pensem que o diretor de receitas ou diretor de marketing e vendas, né, no SaaS, ele é um grande alocador de recursos, né? Ele tem que Sim, ter essa sim. expertise, não só expertise de negociação ou de processos comerciais, mas de alocação de recursos. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente percebeu aqui, o que acontecia, né, Cordô? A gente tinha sempre um objetivo aí de aumentar a nossa geração de leads ou a geração de oportunidades, por meio de levantadas de mão, né? Que acaba sendo um lead que Uhum. já vem muito quente. Só que o que acontecia? Começava o mês, o trimestre, e o nosso time de marketing acabava, às vezes, desviando da rota por ter que assumir atividades relacionadas a branding ou endomarketing. Isso competia com o tempo, vamos dizer assim, do nosso time de marketing. Tá? E aí, respondendo ainda para demandas de outras áreas, demanda da diretoria executiva da empresa. Então a gente tomou aqui uma decisão de separar, cara, o que é marketing institucional, o que é branding e o que é marketing de performance, Legal. tá? Então acho que isso foi um erro que a gente caiu de não conseguir dividir isso bem. A gente separou, acaba que as competências até são competências diferentes, uma linha um pouco mais analítica, a outra mais criativa, e para nós funcionou muito bem, tá? E aí a gente tem uma parte de experiência do cliente, que a gente chama, que cuida desse branding. A gente consome materiais desse time, mas tem uma célula que está dentro da estrutura de receitas, né, que é o meu marketing e vendas aqui, que cuida só de performance. É um time de marketing que acorda e dorme pensando em número, em conversão, em melhorar a landing page, em levantar um material novo, em ajustar um orçamento. Então esse é o segundo ponto. E um terceiro ponto, e último, assim, para a gente favorecer essa geração de leads, um erro que a gente cometeu no passado, a gente estava sempre com o orçamento estourado nos Uhum. materiais que davam certo. Né? Então, se esse material ele performa bem, vamos colocar toda a verba aqui. E aí, com isso, a gente acabava correndo um risco que muitas vezes se mostrou verdadeiro, que é aquele material parar de performar por uma questão de sazonalidade, ou ele tem um teto, né, onde eu vou Sim, aumentando sim. a verba e ele não Natural. tem uma demanda maior de mercado. Então, a gente também viu organização de orçamento, começou a se programar para fazer um rateio do orçamento, onde eu tenho 60, 30, 10. Então eu tenho sempre uma parcela do meu orçamento que é obrigatoriamente gasta em testes. Então a gente fala Legal. muito sobre testar, né, no marketing de performance, e na prática a gente vê essa dificuldade, porque a gente não quer se desapegar do que está dando certo. Então aqui a gente institui essa regra, é uma lei, entendeu? Cara, tem uma parte do orçamento que vai ser para ser queimado mesmo, para testar, e eventualmente vai descobrir qual é o próximo material que vai gerar um monte de lead e que vai virar oportunidade e por aí vai. Então, esse foi, eu acho, o principal ponto que a gente trabalhou no marketing. E aí depois a gente foi pro pré-vendas, né? Construindo um time onde a gente segmentou, tá? Especializou os papéis, então, inbound e outbound. Tá? Aham. Então isso é muito, muito importante. A gente, em algum momento, trabalhou com uma mistura dessas posições na mesma pessoa e a gente percebeu que a performance era pior. E, mais ou menos por agora, aí no final do ano, a gente começou a deixar mais clara a carreira desse pré-vendas, né? Então, a gente entende que um pré-vendas que inicia a jornada, ele já vai assumir leads inbound. Então, apesar disso ter um Uhum. custo para a empresa, é um lead um pouco mais fácil de trabalhar, a gente consegue rampar mais rápido o time de pré-vendas, o pré-vendedor, e conforme ele vai evoluindo, ele deve assumir uma posição outbound e ir seguindo uma formação comercial aí para no futuro assumir outras posições dentro do time. Tá? Então, sim, até para não estender muito nesse primeiro tópico, eu acho que esses foram 4 pontos assim que a gente conseguiu trabalhar para fomentar a geração de oportunidade na base do funil. Cara, Pedrão, sensacionais esses pontos. O marqueteiro que habita em mim aqui ficou extremamente feliz, cara. Esse é o playbook mais maduro que existe. Liberar, equalizar a verba entre marketing e vendas,
focar em marketing de performance, separar o institucional, não tirar tempo dessa pessoa de geração de demanda, que é especialmente importante para abastecer e manter o comercial andando. Então, pô, parabéns pela maturidade, é isso que a gente precisa para fazer com que a operação tracione, né? Manter o foco, especializar o time comercial, enfim, especializar ali os pré-vendedores. Cara, como esse é um podcast de vendas, a gente já começou a tocar um pouquinho aqui em pré-vendas, eu fiquei especialmente interessado nos 2 pontos que você trouxe sobre vendas, tá? E o primeiro envolve como vender para clientes com perfis muito diferentes. Sendo o mercado de vocês, né, da PayTrack, tão amplo, que erros, acertos, aprendizados tu pode dividir pra gente sobre vender para clientes com perfis muito diferentes, Pedrão? Pô, legal. Até antes de entrar na pergunta em si, acho que vale um comentário a partir do que você falou, Cordovez, Claro. que é o seguinte, né? Tu vê, hoje a gente olha para vendas e é importante que o gestor de vendas consiga também dominar essas partes anteriores ao seu processo, né? Aqui no Claro. nosso caso a gente tem uma estrutura de receitas que vem de ponta a ponta, mas a gente sabe que em algumas operações não é exatamente assim que funciona. Então, acaba que falar do marketing do pré-vendas vai desencadear no bom resultado de vendas, né? Como eu sei que você já sabe, mas para lembrar a galera da audiência de que as coisas vão estar, né, extremamente ligadas e às vezes Massa está lá isso. o problema, né? Uhum. Falando sobre essa questão de... Você comentou de vender para diversos perfis de empresa, certo? Sim. Bom, beleza. Então, aqui na PayTrack a gente atende diversos segmentos, tá, de empresas de diversos tamanhos. Tá? Então, existe realmente aí, desde empresas de serviço bancário, serviço de saúde, de máquinas pesadas, empresas que estão só no Brasil, empresas que estão no mundo todo, né? Uma vez que a gente atende dores de gestão de viagens e despesas corporativas, nós não somos uma solução core de uma área específica, mas sempre das empresas. E aí eu tenho empresas que têm 20 pessoas se deslocando, e empresas que têm 5.000 pessoas se deslocando por mês. Tá? E paro por Caramba. aí a fala sobre a PayTrack, mas só para dar uma dimensão, né? O que a gente está falando quando a gente fala sobre perfil. E aí, o que a gente percebeu aqui, tá? A gente, para conseguir atender esses clientes, a gente trabalhou uma linha muito forte de especialização dos times. Tá? Legal. Então, eu tenho hoje uma divisão de 4 unidades de negócio. Tá? Estamos em 3 para 4 agora nesse ano. Então, vamos pensar aí pequenos, médios e grandes empresas que não necessariamente estão classificadas pelo seu faturamento ou pelo seu número de funcionários, então tem uma composição ali de fatores para a gente entender o tamanho dessa empresa. E ao fazer isso, a gente conseguiu também melhorar nossos resultados, porque antes o que acontecia? Quais eram os erros, né? A gente tinha um vendedor aqui, ele recebia um cliente com 25 viajantes, ou pessoas que iam prestar contas, né, em deslocamentos Uhum. locais, ou que usam um cartão corporativo, enfim, a gente tem vários produtos. E na call seguinte ele atendia um com 3.000. Então eu te pergunto, o vendedor está aqui, ele está há 2 meses na empresa, tá? A gente tem os processos de onboarding, de treinamento, mas tu acha que realmente ele vai conseguir se adaptar de forma rápida, entender as dores e realizar um bom discurso nos 2 casos? A gente Não, espera que impossível. sim, mas a gente sabe que é muito difícil, né? É. Uhum. Então, assim, o primeiro ponto foi esse, a gente clusterizar esses clientes e segmentar tudo relacionado a ele. Começa pelo vendedor, o vendedor acaba sendo mais fácil, né? Então, ó, você vai atacar nessa carteira, as dores dessa carteira ou desse perfil de clientes são A, B, C, D, as soluções são E, F, G. E isso traz algumas outras vantagens, né? O próprio acompanhamento de metas fica mais fácil de ser realizado. Uhum. Então, eventualmente, o que acontecia, né? A gente tinha um resultado lá para atingir e a gente chegava a 80%, 90% e eu falei, poxa, onde é que ficou esses 15% que faltou, né? A gente olhava pro time de vendas e via que a performance geral foi positiva e a gente ia descobrir o seguinte, poxa, faltaram empresas desse tamanho que estavam lá sendo consideradas por nosso ticket médio aumentar. Uhum. Só que como a geração de oportunidade ela estava num bolo só, eu não tinha percebido, entendeu? Eu tinha 100 agendas Sim. para fazer, meus pré-vendas, eles tinham feito as 100 agendas, mas não era dos perfis corretos. Então, quando a gente segmenta, especializa a operação, a gente consegue, de forma mais fácil também, identificar onde é que estão os problemas.
Porque não foi só o vendedor agora que tem uma meta numa carteira de um perfil específico. O meu pré-vendas tem agendas de um perfil específico e o meu marketing tem geração de leads de um perfil Claro. específico. Aham. Então, Cadeia toda. toda essa cadeia, exatamente, a gente conseguiu durante o ano passado ir transformando, né, os nossos processos, os nossos acompanhamentos, o nosso CRM, para dar esse passo. Né? E assim, gente, como eu comentei no começo, né, não existe bala de prata, e não é um processo também que é feito do dia para a noite, né? São erros, acertos, Uhum. vai e volta, onde é que está essa régua? São 2 unidades, são 3 unidades, são 4. Enfim, no dia a dia as coisas não são tão simples quanto eu estou falando aqui, talvez, mas a gente conseguiu ao longo do ano dar esse passo que é super importante. Então hoje eu sento com marketing, com pré-vendas e vendas e acompanho a meta, seja de geração de lead, de agenda, oportunidade ou negócio, por segmento. E eu sei aonde que vai dar o Legal. furo ali na frente, né? Sim, sim. E mantém os olhos, Pedrão, nas métricas certas, porque esses são clientes com ciclos de venda completamente distintos, taxas de performance bem distintas, então se você coloca tudo no mesmo bolo, você não sabe como é que vai ser o mês, né? Cara, Então, massa esse perfeito, cara. aprendizado. E principalmente para o enterprise, né? Para as contas muito Sim, grandes, sim, sim. ter isso apartado é fundamental. Até para você conseguir rodar uma estratégia de geração de oportunidade nesse grupo, né? Sim? Então, assim, o que eu dou de dica talvez mais prática ainda é, na sua operação, talvez começar olhando para isso. Pô, existe um grupo de empresas que é muito grande ou é muito maior que os demais, e fazer uma primeira separação disso, né? O enterprise é aqui e os demais são lá. Porque daí toda a tua estratégia de geração de oportunidade e pré-vendas e vendas vai ser diferente para aquele grupo, e também a forma como você mensura o resultado daquilo vai ser diferente, né? Com Então acho que é certeza. bem interessante. Para nós funcionou, né? Bastante. E eu acho que eu mencionei ele no começo, né, do vendedor, mas para deixar claro, e principalmente para quem está escalando uma operação de vendas, você deixar mais fácil o ramp-up do teu vendedor vai fazer toda a diferença para te bater a meta ou Sim. não, entendeu? É muito Uhum, difícil uhum. contratar, é difícil treinar, então se você conseguir deixar esse processo mais azeitado possível, mais fácil, com uma especialização, tua performance no geral também vai ser muito melhor. Por isso. Animal. Ótimo ponto. Ótimo adendo aqui à tua resposta. Pedrão, o segundo aprendizado, terceiro item aqui do nosso papo, o segundo aprendizado sobre vendas é a venda de múltiplos produtos. É sempre um desafio para o vendedor, né? Saber fazer essa venda certinho. Então, quais aprendizados dessa máquina de vendas de vocês com relação à venda de múltiplos produtos, cara? Cara, isso é bem desafiador, assim. Eu acho que todos os pontos que eu comentei até agora, a gente continua aprendendo e testando e errando Uhum. muito. E esse em especial, assim, é um dos pontos que a gente mais quebra a cabeça aqui, tá? Por quê? Por um lado, é importante que o vendedor, ele, no nosso caso aqui, a gente tem alguns módulos, algumas soluções. É importante que o vendedor identifique exatamente qual é a dor do cliente, e a gente não se importa e até prefere que esse Uhum. vendedor realize a venda daquele ponto específico o mais rápido possível. Baixe o lead time e depois jogue para a estrutura de sucesso do cliente para poder fazer o upsell ou cross-sell, né, conforme a especificidade do caso. Porém, o que às vezes a gente vê na prática é um vendedor sabendo muito bem sobre um módulo só, e Entendi. daí ele quer encaixar todos os leads dele, os clientes, naquela solução, entendeu? Então, Sim. assim, é bem desafiador, esse é o problema, essa é a dor, né? O que a gente começou a mexer no ano passado e começou a surtir efeito, tá? Comissionamento, cara. Volta, se tu Uhum. estás com uma dificuldade porque qual é a consequência, né, do que eu acabei de falar ali em relação ao vendedor? Que muitas vezes a gente vai ter só um produto sendo vendido, ou a gente vai estar perdendo, né, clientes que a gente nem sabe, Sim. né, porque a gente não Sim. explorou a dor correta, não deu a solução correta, não deu o remédio correto. E aí, um dos pontos que a gente começou a mexer no ano passado, e acho que a gente tem muito para evoluir ainda, é a questão de comissionamento. Então, fazer um comissionamento inteligente que fomente a saída daqueles produtos que são mais estratégicos para a empresa. É óbvio que Legal. isso também é, de certa forma, um pouco do básico,
mas eu também convido a todos os gestores aí voltarem e olharem e se perguntarem se esse comissionamento está sendo feito da forma mais inteligente possível, né? Semelhante ao que eu falei Uhum. no primeiro ponto da conversa, lá do orçamento da estrutura de receitas, né, de marketing e vendas. E aqui a gente começou a tomar algumas ações de mudar, criando bônus conforme o share da carteira, criando algumas estratégias adicionais ao que a gente já fazia tradicionalmente, né? Nós somos uma empresa SaaS, então o MRR e o setup aqui para nós são os conceitos básicos, mas a gente tem produtos que nos rentabilizam de formas diferentes. E para esses Claro. produtos a gente precisava encaixar linhas de comissionamento diferentes. Tá? Eu acho que esse é um ponto. Aí você vai me dizer, poxa, Pedro, mas tá, você está mexendo no comissionamento, você não está resolvendo o problema de um bom treinamento, de um bom alinhamento cultural, é que acaba que para o time de vendas isso vai puxar muito, porque o vendedor ele vai querer ganhar mais dinheiro e aí ele vai se esforçar para aprender mais sobre os outros produtos, sobre os outros módulos, então isso acaba sendo uma força motriz, entendeu? Para uma Claro. série de outras mudanças. Claro que além disso, processos de treinamento, então, para mim está muito claro que nessa nova, não sei se nova ou não nova, mas hoje em dia o SaaS, na estrutura de receitas, né, da máquina de vendas, você tem que ter pessoas, processos obviamente, mas eu digo até pessoas assim específicas olhando só para a capacitação de Uhum. outras pessoas, né? Porque a Sim. gente precisa crescer de forma geral, isso vai depender de cada empresa aí que está nos ouvindo, mas no caso aqui nosso, de muitas outras empresas do Brasil, a gente precisa crescer, triplicar a cada ano, então é um crescimento muito violento, a gente depende das novas pessoas entrando para poder entregar esse resultado, e sem um processo eficiente de treinamento não vai acontecer. E um último ponto que eu anotei sobre esse desafio é, para contas maiores, deixar um espaço para flexibilidade nas Legal. propostas comerciais. Tá? Então, assim, tem que estar alinhado que nas contas maiores, ou médias, tá? No caso de dores, né, ou no caso de você ter muitos produtos, você tentar deixar um pouquinho de flexibilidade se a tua máquina está no momento inicial, tá? Porque Uhum. daí você vai aprender sobre quais os melhores caminhos, como montar as tabelas comerciais. Então, assim, foram 3 pontos assim que eu acho que vocês podem colocar no radar, que é o comissionamento, processo de treinamento e uma flexibilidade inicial da tabela comercial para as contas maiores. Como eu falei, eu acho que é um tema super desafiador e daria para aprofundar e seguir mais tempo em cima disso, mas esses 3 elementos foi o que a gente conseguiu mexer no ano passado e começou a surtir um bom resultado. Que massa, cara. E o próprio Mark Roberge, ele diz no The Sales Acceleration Sim, Formula para você estimular comportamentos que você deseja no time comercial pelo comissionamento. Então não tem nada de errado exato. fazê-lo, né? Se você quer. Não, é, pelo contrário. Sim, sim. E você mencionou, né? O time comercial vai atrás ou do caminho mais rápido para venda, que é natural, ou do maior comissionamento, né? De aumentar. Então ele vai se estimular a entender do outro produto, fazer um diagnóstico correto e oferecer o remédio correto, como tu mencionou. No meio da tua resposta, Pedrão, tu mencionou o objetivo aqui da minha última dúvida para você, que é o desenvolvimento, o talento, a máquina de aquisição de pessoas para esse crescimento. Que aprendizados, cara, vocês têm de 2021, desses últimos anos, sobre aquisição de talentos? Tá, beleza. Bom, a gente contratou muito no ano passado, tá? Uhum, Então a gente quase aí triplicou o número de colaboradores aqui na empresa. E o que a gente percebe, né? E aí eu vou falar com um viés da operação de receitas, né? Da diretoria de uhum, receitas. Porém, eu acho que isso vale para várias outras áreas também, tá? Áreas de operação e tudo mais. Hoje aqui na diretoria de receitas a gente tem o marketing de performance, pré-vendas, vendas e sucesso do cliente. A gente percebeu na aquisição de talentos que os grandes talentos estão, na maioria dos casos, já conosco, que é aqui dentro de casa, sim, né, na nossa própria empresa. Então a gente começou a olhar com muito mais carinho para isso, entender que tem algumas áreas da empresa que são, de certa forma, porta de entrada, né, para quem está começando na carreira comercial, quem está começando uma carreira de software, e ter planos, por exemplo, no nosso caso aqui do pré-vendas, onde a gente desenha não um plano de carreira, mas um guideline de como ele vai se desenvolver
ao longo dos trimestres conosco, e Uhum. quando ele está habilitado para, por exemplo, dar um próximo passo, seja na própria área ou em outras áreas, né? Seja CS ou vendas. Que legal. Então, em paralelo a isso, a gente também considerar no nosso orçamento e na nossa estrutura de ano uma visão de que o pré-vendas, por exemplo, tem que ter um pulmão de pessoas para a gente poder distribuir esses talentos para demais áreas da empresa. Então acaba sendo já algo planejado, certo? A Uhum. coordenação de pré-vendas está ciente disso, então ela sabe que ela é uma área formadora e que em algum momento ela vai levar esses talentos, e ali a gente tem uma estratégia bem forte aí de contratação, de buscar pessoas no mercado que querem iniciar a sua jornada na área comercial. Enche, vamos dizer assim, é como se fosse um funil de pessoas, né, no bom sentido, Uhum. gente, pelo amor de Deus, mas para a gente conseguir estar sempre com oportunidades de crescimento internas que vão levar a nossa empresa a crescer e entregar os seus números. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Tem uma série de outras vantagens nisso, né, Cordovez? Quando Uhum. você faz uma promoção interna, você tende a quase que de certeza você está trazendo uma pessoa que já está acostumada com a cultura da empresa, que já mostrou resultado, que já conhece como que funciona o nosso modelo de gestão. Então você diminui muitos riscos, né? E Uhum. muitas Com certeza. vezes vale mais você trazer essa pessoa de dentro, mesmo que ela não tenha as competências todas, do que trazer um grande vendedor de fora, por exemplo, né? Claro. Porque esse cara ele vem com, em alguns casos, com um salário, às vezes que pode estar inflado, a gente não sabe, né? De uma última experiência que ele teve. Ele vai Uhum. ter um ramp-up mais longo, isso é fato, é provado, tem estudos que apontam isso. E aí a gente ainda vai ter todos os riscos da questão cultural, da questão do fit, o modelo aqui de vendas, a gente tem uma pegada comercial bem forte aqui na PayTrack, então eu acho que olhar para a parte de talentos, com a mesma lógica que a gente olha para o comercial, de temos que gerar oportunidades, então temos que ter as pessoas na camada, vamos considerar no nosso orçamento que a gente tem que gerar uma gordura disso, porque elas vão ser promovidas internamente, deixando Legal. claro para elas o caminho. Eu vejo assim, até para esse nosso ano, que talvez seja o grande ponto. Assim, a gente tem, obviamente, algumas coisas bem importantes para ajustar na operação de vendas, de pré-vendas, Uhum. e de marketing, né? Sempre tem pontos para melhorar, mas e de sucesso do cliente. Porém, se a gente não olhar também para essa estrutura de encher o funil dos profissionais de base e começar a formá-los para o resultado que eu tenho que entregar lá em, lá em mais ou menos agosto para setembro, eu não vou conseguir. Porque eu Não não vai vou dar. conseguir Massa. contratar no mercado e fazer o cara rampar, entendeu? Tá, Sim, sim. na minha planilha aqui, na minha planilha do mundo mágico, né? Que eu já tenho ali pré-vendas que eu estou contratando agora e treinando agora, porque eu sei que alguns pré-vendas eu já estou contando que vão virar vendedores, e entendeu? Então isso já está É isso tudo aí. Isso aí. mapeado. E se eu furar nesse começo de funil, vai faltar oportunidade lá de crescimento. Então é a mesma lógica, e inclusive vocês estiveram conversando com o Ricardo Heidorn aí no, Isso, isso. no Penúltimo último episódio. episódio. Ele fala muito sobre o Land and Expand, ele falou, né, nesse episódio, e acaba que tudo segue muito essa lógica, né, da geração de oportunidade, metrificar as fases, né, as passagens de bastão entre as fases, onde que está o problema, para a gente ter o output lá na frente. E a mesma coisa na máquina de talentos, né? Com certeza, que irado. É importantíssimo a gente estar 6 a 12 meses à frente do time, olhando para o que vai precisar acontecer agora para gerar os frutos e os resultados para que dezembro seja viável, para que agosto, setembro, como tu mencionou, né, seja viáveis. A Investir gente nessa errou máquina. muito isso no ano Sim, passado. sim. Desculpa te interromper até, Não, acho que te manda interrompi. bala. Mas a gente errou isso no passado. Até tem um quê de incompetência, como tudo que a gente faz né, que não dá certo, está na nossa responsabilidade. Teve um quê extra aí da situação global da pandemia, que Uhum. impacta um pouco, dificultou um pouco algumas análises, mas foi uma coisa que a gente errou e falou, cara, esse ano a gente não pode errar, vamos mês a mês bater como é que está o nosso funil de talentos, entendeu? Isso Claro, tem que ser claro. quase como um forecast. Olha, a gente chega a fazer um forecast ali com o RH, entendeu? Mas Assim como o forecast de venda tem esse funil de talentos aí. é mega saudável porque o RH vai precisar se preparar
para essa tanto de abertura de vagas. A gente está passando pela mesma coisa aqui na MeTime. O RH precisa se preparar para quantas vagas vão ser abertas simultaneamente. É um funil exatamente como é o do comercial. E para finalizar, um ponto só para comentar sobre o que você mencionou, Pedrão. Quando você promove internamente, você tem uma série de benefícios, que é você mostra para o time que o time pode evoluir, que tem lugar para as pessoas irem, você mostra os comportamentos esperados que você quer estimular, porque essa pessoa tem os comportamentos e foi promovida. Então, não só contratar de fora, mas promover internamente, oxigena o time, mostra pro time atual que dá para se mover, dá para evoluir verticalmente na empresa e cria um ciclo virtuoso de você estimular comportamentos que aquela pessoa que foi promovida tem, sabe? Isso mostra muito pro time, mostra muito forte, né, pro time o que deve ser seguido, sabe? Exato, exato. Não, eu acho que o exemplo arrasta, né? Então, Exatamente. a gente consegue trazer uma pessoa que está fazendo um excelente trabalho, trazer para uma nova posição, para uma promoção, e isso por si só já fala tudo, né? Sim, com certeza. Pedrão, eu queria te agradecer, cara, pelo teu tempo, pela dedicação, pelo carinho que você deu a esse podcast, pelo tanto que você se preparou, pelas suas anotações. Dá para perceber quando o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada vem com esse carinho, essa preparação. Uma felicidade muito grande para mim acompanhar o que vocês estão fazendo aí na PayTrack. Já almoçamos juntos no ano passado, já sei do que está acontecendo e do ano incrível que vocês tiveram e continuam tendo. Parabéns, cara, por tudo que tu já realizou na tua carreira. Deixa aqui, cara, teu abraço para a audiência, teu LinkedIn para as pessoas te encontrarem, conversarem sobre o que a gente falou aqui, o site da PayTrack. Deixa qualquer contato aqui que você queira, tá bom, querido? Obrigado. Tá, poxa, eu que agradeço, Cordovez, a nosso bate-papo, a oportunidade de estar aqui conversando contigo, contando um pouquinho do que a gente fez, né, podendo retribuir tanto que eu aprendi aqui com esse canal aí, com a MeTime, com vocês. Então, eu que agradeço. Uma experiência muito bacana. Anotei alguns pontos aqui para não fazer feio, né? Ó, tem tanta gente Claro. aqui que vem, entende tanto. Acho que o preparo faz a diferença, né? Então, me preparei um pouquinho para poder falar, contar o que a gente fez. E é isso. Bom, pessoal, LinkedIn, Pedro Henrique Martins Góes, tá? A nossa empresa PayTrack, paytrack.com.br, o site, né? Se eventualmente alguém que estiver ouvindo tiver com qualquer problema aí relacionado à gestão de viagens ou às despesas corporativas, né? A gente faz de ponta a ponta, tem tecnologia para solucionadores de ponta a ponta em diversos segmentos. Você pode entrar lá, olhar um pouquinho mais e pedir o contato aí de alguém do nosso time comercial. Massa. E é isso, pessoal. Desejar um bom 2022 aí para todos aí nos times de vendas, de marketing, de pré-vendas. Sucesso e metas batidas. Com certeza. Para você que ouviu esse episódio até agora, o nosso obrigado, o nosso abraço, um feliz 2022, um ótimo ano comercialmente para todos vocês e que vocês dominem Inside Sales, coloquem suas metas no bolso. Nós nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, até a próxima.